meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre o Segundo Reinado. Esse Segundo Reinado que não acaba nunca, né? O período é muito longo. Vimos já e repetimos que o Segundo Reinado vai de 1840 a 1889, ou seja, um longo período de nossa história. Hoje abordaremos a temática fundamental desse período. Abordaremos a questão da abolição da escravidão. Essa aula é uma das aulas mais importantes, não só do ponto de vista desse período histórico específico, mas da importância e da representatividade da abolição da escravidão em toda a nossa história. Vamos lá? Vamos então do processo de abolição. Para começar, temos que analisar alguns aspectos gerais sobre como a abolição ela foi feita no Brasil. Temos aí um longo processo que contou com a participação popular. Temos também uma importante observação de que escravizados, ativistas, intelectuais negros e brancos, chamados na época de abolicionistas, foram fundamentais nesse processo de libertação da escravidão. Bem, o que vamos fazer na aula de hoje é analisar do ponto de vista legal e também do ponto de vista de participação e envolvimento da população nesse processo que resultaria com o fim de uma das instituições mais perversas de toda a história. Vamos analisar esse processo? Então vamos lá. A princípio, falaremos sobre a campanha abolicionista. Essa campanha abolicionista, ela vai ser encabeçada por vários grupos sociais, como já citamos, e essa frase, ela é bem significativa do que representou esse processo. A escravidão é um roubo. Essa frase, ela é do deputado Jerônimo Sodré, que abriu oficialmente a campanha abolicionista. Dentro dessa campanha, teremos duas tendências muito importantes. Uma tendência mais moderada, essa tendência, ela defendia que a escravidão, ela deveria ser gradativamente abolida. Olha só, e através de leis, ou seja, o parlamento brasileiro é que deveria pôr fim à escravidão. Foi defendida por figuras ilustres como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Jerônimo Sodré. Eu faço aí uma observação pessoal dos três personagens citados. Joaquim Nabuco é um dos meus heróis. Joaquim Nabuco foi um importante abolicionista e uma figura fundamental em nossa história. Tenho uma admiração extrema por ele. Tão extrema que o meu gato se chama Joaquim Nabuco. Vamos ver Joaquim Nabuco? Um minutinho. Esse é Joaquim Nabuco, o abolicionista do Império. Por isso ele se chama Joaquim Nabuco. Minha admiração por esse homem que foi fundamental na história do Brasil. A gente vai conhecer um pouco mais da história dele. Então vamos lá. Depois da aparição de Joaquim Nabuco durante a nossa aula, vamos analisar também a outra tendência. Temos a tendência radical dentro do movimento abolicionista. Ela estimulava os escravos a lutarem pela conquista de sua liberdade, fugindo e se rebelando. Essa tendência também foi defendida por homens fundamentais em nossa história, homens pelos quais eu tenho extrema admiração: Raul Pompeia, André Rebouças, Luiz Gama e Antônio Bento. Especialmente a participação de Luiz Gama, falaremos um pouco sobre a história dele, foi fundamental nesse processo que chamamos de processo abolicionista. Bem, falaremos um pouco aí, já que eu citei Joaquim Nabuco,
E não só por uma preferência pessoal, mas pela importância dessa figura. Quem foi Joaquim Nabuco? Viveu de 1849 a 1910, foi um político, diplomata, advogado, historiador brasileiro. Foi o mais importante e o mais popular dos abolicionistas. Foi nomeado para a cadeira número 27 da Academia Brasileira de Letras. Falarei um pouco da história desse, eu acho que eu não coloquei ali, ele é pernambucano, grandes figuras de Pernambuco, e filho de um senador do Império, um latifundiário, e contam a história que Joaquim Nabuco estava na casa do avô, ainda pequeno, em torno de 7, 8 anos, quando um escravo fugido chega à fazenda em que ele se encontrava, fugindo, muito machucado, tinha sido castigado, e se ajoelha aos pés de Joaquim Nabuco e pede a ele: Senhor, me proteja, me ajude. E que Joaquim Nabuco, essa imagem desse escravo, ela marca toda a trajetória e toda a vida de Joaquim Nabuco. Extremamente sensibilizado com a situação desse escravo, já mais velho, ele pede ao avô que compre esse escravo e passa, e talvez essa tenha sido a decisão dele, de que ele lutaria pelo fim da escravidão no Brasil. Talvez tenha nascido ali a ideia da oposição a esse sistema tão injusto que ele vai presenciar ao longo de toda a sua vida. Muitos foram os escravos defendidos pelo advogado. Muitas das lutas nas quais Joaquim Nabuco se envolveu pelo fim da escravidão. É impossível não citar também o seu envolvimento com uma mulher não menos importante, aquela que foi sua namorada, sua noiva, só não foi a sua esposa por tramas do destino. Veremos um vídeo sobre essa história de amor dos dois. A fantástica Eufrásia Teixeira Leite. Eufrásia, ela não se tem exatamente certeza de como os dois se conheceram. O fato é que ambos pertencentes à elite. Eufrásia até mais rica do que Joaquim Nabuco. Ela era filha de um grande cafeicultor, de uma família de muitas posses, e não se sabe ao certo como os dois se conheceram. A hipótese mais provável é de que eles tenham se conhecido ainda criança, mas que eles se encontram de fato mais tarde em uma provável viagem para a Europa. Alguns historiadores, como Mary Del Priore, afirmam que, na verdade, esse encontro, nessa suposta viagem, ele já estava marcado. Esse livro de Cláudia Lage, Os Mundos de Eufrásia, conta a história de amor de Joaquim Nabuco e Eufrásia Teixeira Leite. A gente vai assistir um vídeo, então eu não vou adiantar muito a respeito dessa história, mas é uma história que nos dará argumentos para um trabalho muito importante que faremos. Esse livro fica também como sugestão de bibliografia sobre o período. Ele vale a leitura para além de todo o conhecimento histórico que ele nos oferece, pela beleza da obra como obra literária. Então fica aí a indicação dessa leitura. Bem, então eu não vou contar o fim dessa história, porque que os dois não se casaram. A gente vai ter aí, tem o livro para quem se interessar, e tem também um vídeo que assistiremos para saber um pouco mais sobre essa história. A outra figura que coloco aí é a figura de Luiz Gama. Luiz Gama tem uma história também extremamente interessante. Foi um importante líder abolicionista, jornalista e poeta brasileiro. É o patrono da cadeira número 15 da Academia Paulista de Letras. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830. Filho de um fidalgo de origem portuguesa, cujo nome jamais citou, e a escrava livre
Luísa Marin, que, segundo ele, participou da Revolução dos Malês em 1835 e da Sabinada em 1837 e, como consequência, teve que fugir para o Rio de Janeiro, deixando o filho aos cuidados do pai. O envolvimento de Luiz Gama na luta revolucionária no Brasil e na luta abolicionista não é menos importante do que a luta da própria mãe, considerada também hoje, Luísa é considerada um ícone da luta, muito mais do que da luta abolicionista, da luta feminina no Brasil, da representatividade de grandes mulheres em nossa história. Bem, falado sobre esses personagens, vamos analisar agora um pouco sobre a questão legal que vai envolver a abolição da escravidão. Como o fato importante que devemos observar aí é que a abolição ela foi feita de forma gradual. A elite, a despeito de todo o movimento abolicionista, vai tentar controlar esse processo de abolição. A primeira lei relativa à abolição seria a Lei do Ventre Livre, ou Lei Visconde do Rio Branco, a Lei 2040, de 28 de setembro de 1871. Essa lei, observem bem, ela costuma cair muito em provas de vestibular. Já disse isso antes, a questão da escravidão é uma questão fundamental em qualquer prova de vestibular, especialmente do Enem. É tema recorrente, com mais de uma questão, então devemos observar bem todas essas leis. Temos que analisar e refletir sobre a importância de cada uma dessas leis. E para além das leis do próprio movimento abolicionista, como disse. Essa lei vai então declarar de condição livre os filhos de mulher escrava que nasceram desde a data dessa lei, libertos dos escravos da nação e outros, e providências sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos. Então, foi uma lei. Vamos analisar aí a importância dessa lei. Então, todos os filhos de escravos nascidos a partir de 1871 são considerados livres. Mas há aí uma contradição. Se a mãe permanece escrava, como que o filho seria livre? Ele seria livre, então, a longo prazo. É mais uma forma de controlar o processo de abolição da escravidão. A outra lei, que vem logo depois, em 1885, é a Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe. É a Lei 3.270, de 28 de setembro de 1885. Essa lei, ela beneficiava os poucos escravos que chegavam até a idade de 60 anos. Então, todos os escravos que chegassem a 60 anos seriam considerados livres. Ela ficou conhecida como Lei da Gargalhada Nacional, porque a média de vida de um escravo era de 30 a 40 anos no máximo. Sendo assim, poucos escravos chegavam à cidade, como disse. E esses poucos que chegavam, quando chegavam em condições de deteriorização física. Portanto, a lei vai muito mais beneficiar os senhores que se desobrigam de ter que alimentar e dar moradia a um escravo que já não é mais útil do ponto de vista de mão de obra. Portanto, temos aí mais uma maneira de controlar o processo abolicionista. Além disso, importante observar que quando esses escravos chegavam aos 60 anos, os poucos que chegavam em condições de trabalho, o que se fazia? Pintava o cabelo do escravo para ele continuar trabalhando, já que não havia certidão de nascimento que comprovasse a idade do escravo. Então, temos aí mais um dificultador dentro do processo abolicionista. O que essa lei ela vai acabar resultando? Ao contrário do que se desejava, os promotores da lei provocaram a radicalização da luta contra a escravidão, as fugas em massa das propriedades dos seus donos, os maquinistas retardavam a marcha do trem
para que os escravos pudessem simplesmente saltar. Os gráficos negavam imprimir textos defendendo a escravidão. Em 1887, importantíssimo isso, os militares lançaram um manifesto afirmando que não mais fariam o papel de capitão do mato, isso é, não perseguiriam mais escravos em fuga. O exército, vimos a respeito desse tema na Guerra do Paraguai, quando volta da guerra, se recusa, portanto, a cumprir a função que até então cumpria, que era de capitão do mato. O exército tinha a função de capturar escravos fugidos. Tendo lutado lado a lado com escravos na Guerra do Paraguai, quando voltam para o Brasil, simplesmente se recusam a continuar com esse papel. Ou seja, ao contrário do que a elite pensou, queria controlar esse processo de abolição da escravidão, a própria natureza dessas leis acaba por desencadear uma radicalização do movimento abolicionista. E isso acabaria levando definitivamente à lei que vai abolir a escravidão. A Lei Áurea, ou Lei João Alfredo, talvez vocês nunca tenham ouvido esse outro nome para a Lei Áurea, que é a Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. Para quem não sabe, só uma curiosidade, o nome Lei Áurea, a palavra áureo vem de ouro, esplendor, e a princesa Isabel, que assinou a lei, porque Dom Pedro II estava na Europa, por isso ela assina com uma caneta de ouro, áurea, daí o apelido da lei, Lei Áurea. Essa lei é uma lei simples que vai determinar que estava extinta a escravidão no Brasil. Vale aí a leitura pela importância e a relevância dessa lei em nossa história. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, e o Senhor Dom Pedro II, ou Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1. É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da referida lei pertencer, que a cumpra e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. Essa lei, então, assinada pela princesa Isabel, que determina o fim da escravidão no Brasil, cabe a nós algumas interpretações sobre ela. Aqui temos, então, a lei e a autora da assinatura da lei, em nome de Dom Pedro II, a princesa Isabel. Bem, podemos interpretar, então, a lei como uma benevolência da princesa Isabel e do próprio imperador, ou analisamos a lei como uma culminância da luta abolicionista. Portanto, podemos entender que a abolição foi feita por pressão dos próprios escravos e daqueles que condenavam a escravidão, dos abolicionistas. Por muito tempo, se atribuiu apenas, já que a escravidão acabou sendo extinta do ponto de vista institucional, atribuir a uma iniciativa do próprio imperador. Só que não podemos negar em momento algum, e é essa a interpretação correta, e do ponto de vista de análise historiográfica, a mais recente, a análise mais aceita hoje, de que o fim da escravidão é resultado da luta dos próprios escravos, que fugiram, formaram quilombos, assassinaram feitores, assassinaram senhores, ou seja, se envolveram na luta pela sua própria liberdade. Terminamos aqui a nossa aula e ainda teremos mais um capítulo dessa história. Finalizaremos em uma última aula analisando
a crise da monarquia. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido.